Meu nome é Camila Andrade, tenho 27 anos e me formei em engenharia ambiental. Antes de começar, deixa eu te pedir uma coisa: se inscreve no canal, deixa o like, comenta de onde você está assistindo e manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa história. Respira comigo por alguns segundos, porque o que eu vou te contar tem champanhe, segredos, polícia, lágrimas e uma escolha impossível. É sobre o dia em que eu vi meu próprio sangue tentando me calar, e sobre o momento em que eu entendi que coragem não é grito, é movimento. Fica até o final. Eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, num mundo que brilhava por fora e arranhava por dentro. Meu pai, Raul Andrade, era o nome por trás da Andrade Engenharia Mineração. Uma gigante que levantava pontes, derrubava morros e vencia licitações que pareciam eternas. Minha mãe, Helena, transformava a casa em vitrine, leilões beneficentes, entrevistas em revistas de arquitetura, mesas milimetricamente postas. As fotos, os risos, as notas na coluna social. Tudo impecável. Família Andrade, o Brasil que constrói. A não ser quando as portas se fechavam. Eu cresci entre duas linguagens, a do mármore italiano que não admite poeira e a do silêncio que encobre rachaduras. O escolhido da família era meu irmão mais velho, Gustavo, o executivo perfeito, camisa sem vinco, discurso sem tropeço. Eu, a filha que desperdiçava oportunidades querendo cheirar terra. Água, folha. A que apontava pro céu em vez de apontar gráficos. Quando decidi prestar engenharia ambiental, o que ouvi foi um "isso é hobby, Camila". E no entanto foi minha avó Lígia, química aposentada, o coração rebelde da árvore, quem me ensinou a teimar com elegância. Ela dizia: se te chamarem de teimosa, agradece. Teimosa é quem não vende a alma no primeiro aperto. Vovó partiu quando eu tinha 16. No testamento deixou uma carta lacrada e uma condição: um fundo que só seria liberado na minha formatura, destinado ao que ela chamava de liberdade de pesquisa, com o compromisso de apoiar comunidades afetadas por impactos ambientais. Eu não sabia o valor, só sabia a intenção, e a intenção dela sempre foi o meu norte. No último ano da faculdade, eu já não dependia do dinheiro dos meus pais. Eu tinha bolsa, estágio e uma força que me vinha dos olhos cansados de quem mora perto de um rio que não nasce mais. Eu passava os fins de semana em mutirões de monitoramento de qualidade da água, aprendendo a ler o que o olho nu não vê. E foi num desses dias que decidi, no meu TCC, eu ia modelar rotas de contaminação por metais pesados em bacias próximas a maciços explorados por mineradoras. Cuidado com o que você procura, meu orientador, professor Mauro, sussurrou, meio brincando, meio sério. Eu ri. Eu cresci numa casa que ensina a esconder, professor. Eu escolhi procurar. E então veio a formatura. A manhã começou quente e azul, como se o céu tivesse caprichado numa aquarela by Zona Sul. Eu olhei no espelho e me reconheci. Olheiras de quem estudou, cabelo amarrado na pressa, sorriso que a gente não consegue controlar quando pega o canudo. Recebi uma mensagem curta da minha mãe: o carro te busca às 10 horas. Não se atrase. Hoje é dia de família. Dia de família. Eu poderia ter respondido: família é presença, não é foto, mas eu respirei, vesti o vestido que eu mesma comprei no centro, e desci. A cerimônia passou num borrão de aplausos, nomes, flashes. Eu vi Marina e Joana, minhas melhores amigas, pulando e chorando como se a conquista fosse delas também, e era. Eu vi o professor Mauro secar discretamente os olhos quando falou do futuro da área ambiental no Brasil.
E também vi meus pais batendo palmas do jeito que se bate quando se está em concerto e não se sabe se a música acabou, medindo a intensidade, esculpindo o rosto, controlando o que o mundo vê. No final, minha mãe anunciou com um entusiasmo perfeitamente ensaiado: surpresa! A família Andrade preparou uma comemoração na nossa casa de condomínio. Meus amores, vocês não podem faltar. Eu não me surpreendi. A casa era cenário, e cenário é feito para ser usado. O portão abriu, e o condomínio parecia ter sido polido por dentro. A mansão dos meus pais era o que sempre foi: linhas modernas, vidro onde deveria haver guarda-chuva, jardim que não sabe o que é seca. Lá dentro, violinistas, mesas de frios que mais pareciam mapas, garçons deslizando como peixes. E gente. Muita gente. Sócios, vereadores, jornalistas, amigos, influenciadores, secretários que sabiam ser discretos. A boca mordeu o riso. Eles nunca fizeram festa para mim, fizeram uma festa com o meu nome. O que mudou veio no detalhe. Meu pai não tirava os olhos de mim. Não era carinho. Era cálculo. Era como se cada passo meu fosse uma variável de planilha que ele precisava manter dentro da célula certa. Ele conversava com os homens de terno cinza chumbo e de tempos em tempos, seguia meu reflexo nos vidros. Aquilo gelou minha espinha e acendeu minha memória. Há 3 meses, num domingo silencioso, eu tinha ouvido por acaso meu pai e o advogado da empresa conversando ao telefone sobre laudos e linhas de base refatoradas em obras com proximidade a mananciais. Eu não entendi tudo, mas entendi o suficiente. Havia algo a esconder. Marina encostou no meu ombro como quem encosta guarda-chuva. Você tá pálida, Camila. Joana se aproximou com 2 taças d'água. Eu te conheço. O que foi? Eu ia inventar uma bobagem quando fui atingida pelo cheiro adocicado do vinho espumante que um garçom passou oferecendo. Doce. Meu pai, a poucos metros de mim, falava baixo com o maitre, apontando para uma garrafa específica com um rótulo dourado que eu nunca tinha visto em casa. O maitre assentiu. Meu pai respirou fundo, colocou no rosto o sorriso de quem vence licitação, e veio na minha direção com 2 taças. A engenheira da família, ele disse, alto o suficiente para meia sala ouvir. Levantou a taça em um ângulo que pegava o lustre. Que você encontre seu caminho. Ao lado da gente. O ao lado da gente era Grilhão. Eu estiquei a mão, e foi quando vi, um nada. Uma opalescência delicada no fundo da taça, uma turbidez que não combinava com o brilho do espumante. Eu conheço água turva. Eu conheço o jeito que cristais microscópicos brincam de se dissolver. O mundo inteiro girou 1 centímetro. Eu sorri. E sorrindo, fiz a coisa mais difícil que já fiz na vida. Eu não congelei. O brinde merece vídeo, disse para Marina, como quem fala de selfie. Filma, por favor? Ela entendeu sem entender, e levantou o celular que sempre teve memória de sobra para mim. Eu encostei a minha taça na dele e ouvi, como em outra sala, as pessoas repetirem a engenheira. No calor dos aplausos, meu pai aproximou a mão e quase encostou a borda da taça na minha boca. Eu deslizei um passo. Pai, deixa eu fazer uma coisa. Eu quero brindar com o Gustavo. A gente formou dupla. Lembra? Ele segura a planilha, eu seguro o rio. Fiz a sala rir. Troquei minha taça com a do meu irmão, que já tinha dado um gole no espumante comum, e ergui a taça nova. A família que aprende. Bebi um gole mínimo do copo seguro. Ele, sem pensar, bebeu fundo do que era meu. O rosto do meu pai, por um segundo, quebrou. Uma microfissura de pânico atravessou seu verniz. E quando uma coisa racha, o som fica preso no peito de quem a provocou.
Os próximos 20 e poucos minutos são uma fita térmica na minha cabeça. Eu vi Gustavo brincar com 2 empresários, vi minha mãe se certificar de que os jornalistas certos tinham registrado os ângulos certos, vi meus dedos tremerem por dentro. Eu me ancorei em Marina e Joana, e expliquei em 3 sentenças o que eu suspeitava. Se der qualquer coisa, vocês chamam o SAMU e mostram o vídeo. E pedem polícia. Não deixem ninguém apagar nada. Marina me segurou as mãos. Eu tô aqui. Foi então que a taça de cristal virou sino. Eu ouvi Gustavo dizer tô meio zonzo com uma risada que não era risada, e o corpo dele cedeu como um toldo molhado. O salão se dividiu em gritos e protocolos. Garçom sumindo bandejas, músicos parando um compasso tarde demais. Eu cruzei a sala como quem corta a correnteza. Joana já ligava pro 192. Minha mãe levou a mão à boca, pálida de uma cor que eu não conhecia. Meu pai, ajoelhado ao lado do filho, dizia calma, meu filho, calma num tom que não combinava com o movimento dos dedos. Ele procurava alguma coisa no bolso do paletó e mudou de ideia no meio do gesto. Eu sou engenheira ambiental, eu disse alto. Porque nessas horas a gente precisa de um título e uma formação para que um desconhecido acredite em você. Ele ingeriu alguma coisa. Por favor, não deem água, não induzam vômito, não mexam nele. O SAMU está chegando. Eu vi o Maitre recolher discretamente a garrafa dourada. Eu vi. E quando a gente vê, a gente não desvê. O SAMU chegou em 7 minutos que pareceram eternos. Eu expliquei os sinais, sem nomear substância, o suficiente para que entendessem a urgência, sem fornecer manual de crime para ninguém. Marina mostrou um trecho do vídeo do brinde. O paramédico olhou para mim um segundo a mais, como quem escolhe confiar. Vamos transportar. Vocês 2 podem acompanhar. Minha mãe já chorava. Meu pai sussurrou qualquer coisa para um dos seguranças e veio atrás da maca com os passos calculados de quem resolve problema no trajeto. No hospital, a urgência virou luz branca. Doutora Clarissa Mendes, clínica de plantão, assumiu com a calma de quem sabe que calma não é luxo, é ferramenta. Ela ouviu o que eu tinha a dizer, pediu exames, aplicou suporte. Eu pedi com todo o cuidado do mundo que lacrassem os pertences do meu irmão, inclusive o copo que ficou no carro da ambulância. Essa cadeia de custódia precisa existir, eu disse, e eu juro que não era por vingança. Era porque eu entendia o que acontece em dossiês sem data e amostras sem lacre. Quando a Polícia Civil chegou, eu já tinha ligado para quem eu precisava ligar. Não para o advogado da família, para o professor Mauro, que nos últimos meses tinha se transformado menos em orientador e mais em um aliado. Ele apareceu com a jaqueta surrada e um olhar que não julgava. Eu vou anotar tudo que a Camila disser, falou, mostrando o caderno, porque naquela hora a palavra dela ainda precisava de testemunha. Veio a primeira boa notícia. Gustavo estabilizou. Os monitores começaram a cantar uma música menos dissonante. A segunda, minutos depois, o vídeo de Marina, já encaminhado pro meu e-mail e pro backup dela, tinha som e imagem bons. Eu me sentei com a delegada Renata Mota, que me ouviu sem teatralidade, fazendo perguntas que me ancoravam na realidade. Você suspeitava há quanto tempo de irregularidades na empresa? Eu tinha indícios. Tinha comparado dados públicos com estudos acadêmicos. Eu parei, olhando para ela, eu preferia estar errada. Ela notou. Você tem como provar que pediu ajuda antes? E-mails, mensagens? Eu tinha. Mensagens pro professor. Rascunhos de requerimentos de acesso à informação que eu nunca cheguei a enviar por medo de cair na caixa de alguém da prefeitura que jogava futebol com um diretor da Andrade. No meio do caos, um promotor do Ministério Público Estadual apareceu, Dr. Cássio Almeida.
com aquela postura de quem já viu as coisas acontecerem pior e mais depressa do que deveriam. Ele olhou o vídeo com a delegada, pediu cópia, autorizou a requisição formal de imagens das câmeras da casa. E por uma dessas ironias das engrenagens, uma denúncia anônima chegou à ouvidoria naquele mesmo dia, apontando pontos exatos de descarte irregular de rejeitos em uma área que a Andrade Mineração terceirizava, com coordenadas e datas que batiam com as semanas em que meu pai não dormia. Eu vi meu pai pela primeira vez sem máscara no corredor do hospital. Sem maquiagem social, eu quero dizer. Ele me olhou como quem olha um incêndio que não sabe por onde começou. O que você fez, Camila? A pergunta veio pequena em vez de imensa. Eu encostei as costas na parede e disse a verdade. Eu não bebi o que era para mim. Ele piscou, e o silêncio que veio depois era feito de coisas que não se consertam com tapete importado. As horas viraram madrugada. Quando a doutora Clarissa me chamou na salinha dos médicos, eu estava com frio. Seu irmão está estável. Vamos acompanhar. Há sinais compatíveis com sedação exógena. Não vou te dizer nome de substância porque, além de antiético, seria irresponsável. Eu entendi. Não era o momento de detalhes, era o momento de corrente sanguínea. Ela completou. Solicitei a presença da perícia. Se a família consentir, teremos coleta sob protocolo. Você disse que queria cadeia de custódia. Eu também. A família consentiu? Minha mãe, sim, não por confiança no processo, mas por medo do escândalo de dizer não. Meu pai hesitou e cedeu quando o promotor avisou que, havendo indícios de crime, a negativa poderia jogar mais luz do que sombra. Eu vi o oficial de justiça assinando folha por folha, eu vi o lacre imaculado. Eu vi o relógio marcando as 3h17 da manhã quando o primeiro frasco foi preenchido. E anotei. Nome do perito, número do lacre, horário. Eu aprendi com quem vive invisível que a memória do oprimido precisa de ata. No dia seguinte, o jornal que sempre estampou os nossos jantares de gala não estampou nada. O silêncio da imprensa amiga é uma espécie de notícia. Mas as redes fazem outro tipo de jornalismo. Vazaram os vídeos do brinde e do socorro, não os nossos, mas os de convidados que filmaram pelo canto dos olhos. A família exemplar estava em trending topics. As primeiras ameaças anônimas chegaram no meu inbox. Eu li e respirei. Marina desligou minhas notificações. Joana me fez comer. Professor Mauro me mandou as leituras que me mantiveram de pé. Decisões judiciais sobre dano ambiental, artigos sobre responsabilidade civil de controladores, um podcast sobre proteção a denunciantes. Na tarde do segundo dia, a delegada Renata pediu que eu passasse no departamento de polícia para formalizar mais detalhes. Eu fui com o professor. Na mesma hora, o promotor Cássio protocolou um pedido de busca e apreensão de documentos na Andrade Engenharia Mineração. Senti a vida acontecer como em câmera rápida. À noite soubemos pela televisão que a Polícia Federal, por conexão de competência com áreas federais de preservação permanente e por hipótese de fraudes em licitações federais, abriu procedimento em conjunto com o MPF. O Brasil é grande, quando quer ele se move. Em casa, Marina me abrigou. Eu chorei no banheiro pelas coisas que não cabem no argumento. Chorei pela infância em que eu alisava as mãos para fingir que não tremiam. Pelos não responde que eu colecionava como medalhas. Pela minha mãe que foi aprendendo a confundir aparência com amor. Pelo meu pai que esqueceu que vencer sem limite sempre cobra pedágio. E chorei por Gustavo, que escolheu andar pela estrada que elogiam, não há que se pisa com medo.
Eu me prometi que não ia transformar dor em arma. Eu ia transformar dor em alavanca. 3 dias depois, a perícia preliminar dos copos apontou traços de um sedativo de uso hospitalar, em associação com outra substância depressora do sistema nervoso central. Nada de veneno de filme. Apenas o bastante para confundir diagnóstico e produzir mal súbito. O promotor foi claro. Ninguém da equipe falaria em nomes ou doses. Isso não é espetáculo, Camila. Eu agradeci. Ao mesmo tempo, uma vistoria surpresa em uma área de contenção de rejeitos, no município do interior, encontrou o que as planilhas não gostam de ver: condutos clandestinos, balsa de transbordo irregular, tanques sem identificação. IBAMA e CREA emitiram notificações e interdições cautelares. Eu não comemorei. Eu anotei. Meu pai foi conduzido a prestar esclarecimentos. Minha mãe se resguardou alegando estado emocional delicado. Gustavo, finalmente acordado, pediu para me ver. Eu entrei no quarto com uma culpa do tamanho de uma represa. Eu troquei os copos. Eu disse porque nenhuma história se endireita sem a verdade inteira. Ele respirou, demorou, e apertou minha mão. Você me salvou. Eu abri a boca para discordar e ele continuou. Você salvou a gente. Eu só não sabia que eu precisava. Nos dias que se seguiram, um dossiê anônimo caiu na mesa da Promotoria Federal. E-mails, contratos, rotas, planilhas de custos que ajustavam laudos ambientais, fotos noturnas de caminhões descarregando onde não deviam. O fio puxado pela festa desenrolava anos. O nome do meu pai não estava em tudo. Nomes de diretores, consultores e terceirizadas fazem esse trabalho, mas o estilo era o mesmo da sala: controle. E então veio o tribunal. Não foi cinematográfico. Foi longo. Audiências, incidentes processuais, uma sucessão de prazos e contestações que fariam quem não vive disso desistir no segundo carimbo. Mas houve momentos que doem e libertam. O vídeo do brinde foi exibido. A defesa disse que qualquer turbidez podia ser espuma, que a filmagem podia ter paralaxe. Os peritos explicaram a cadeia de custódia. Um ex-gerente, em acordo de colaboração, descreveu como os relatórios de risco eram adaptados para não atrapalhar o cronograma de obras. Uma analista júnior, tremendo, leu e-mails onde pedia revisão de amostra de água. Minha mãe entrou e saiu da sala com os olhos inchados de quem percebe que não existe maquiagem para fato. Meu pai manteve o que ele chama de postura. Falava sobre empregos gerados, sobre pontes entregues, sobre o Brasil que anda quando empresários ousam. Em momento algum ele encarou a frase que alguém escreveu na parede de uma escola às margens do rio interditado: água limpa não dá lucro a quem suja. Lá em casa, a casa de Marina, a gente organizou nossos pedaços. Eu recebi oficialmente o acesso ao fundo que minha avó tinha deixado. Junto do papel frio do banco, veio a carta dela que eu ainda não tinha lido. Camila, não tenho medo de você perder, tenho medo de você ceder. Dinheiro é ferramenta. Faz mesa para repartir pão ou cavadeira para enterrar vergonha. Escolhe. Eu escolhi. Criei uma fundação para financiar estudos independentes de impacto ambiental, assistência técnica a comunidades atingidas e bolsas para jovens da periferia que queiram estudar ciências da terra. E não fiz isso como compensação ou branding. Fiz como compromisso com os olhos que me olharam pedindo ar quando eu visitava lago que cheirava a produto químico. Gustavo, com autorização médica, prestou depoimento. Disse que nunca soube de nada sobre substância na taça, que sempre confiou no pai, que escolhera o caminho mais fácil por medo de decepcionar. Eu senti raiva. Não vou mentir. E senti uma ternura amarga. Nós somos diferentes, e nem por isso um de nós merece afogar. Na última audiência antes da sentença,
O perito do Ministério Público apresentou um mapa de plumas de contaminação construído a partir de dados coletados ao longo de 3 meses. Eu conheço mapas, eu reconheço. O dia da sentença chegou sem fogos. O fórum estava cercado de gente anônima com cartazes feitos à mão, nomes de rios, nomes de crianças. Meus pais entraram. Eu senti que pela primeira vez, meu pai percebia o tamanho do mundo sem os filtros que sempre o serviram. Ele foi condenado por tentativa qualificada de lesão corporal, por causa do contexto, das circunstâncias, do risco ao irmão, e por crimes ambientais ligados à sua posição de comando na empresa, além de associações em alguns contratos que não passaram no teste de legalidade. Ele recorreu porque é isso que se faz. Minha mãe, menos implicada operativamente, respondeu por omissões graves e foi condenada a penas alternativas e reparação. Houve paralelamente acordos de leniência com partes da empresa e sanções administrativas pesadas. A sentença previu um plano de remediação de anos com metas públicas, comitê independente e auditoria social. Eu li tudo. E anotei. Quando saímos não tinha manchete bonita, tinha vento. Marina me abraçou por trás, Joana me entregou uma garrafa d'água. Professor Mauro apertou meu ombro. Agora começa o trabalho de verdade. Eu ri. O dia antes era aquecimento. Meses depois, no laboratório de uma ONG que me acolheu como se me esperasse, eu vi pela primeira vez uma amostra de água quase limpa do trecho que a gente acompanhava. Os indicadores biológicos ainda lutavam. Mas a curva pela primeira vez descia. Eu escrevi: o rio não tem pressa. Mas ele lembra. Eu desenhei o mesmo mapa que um dia eu vi nas telas do tribunal. Desta vez em azul claro e esperança. Gustavo veio morar perto, num apartamento pequeno, com as paredes ainda sem quadro. Ele começou terapia, e começou a reaprender a caminhar sem os sapatos de lustro que doíam. A gente briga. Muito. A gente se perdoa. Às vezes. E num domingo ele me perguntou se eu aceitaria que a gente usasse parte da fortuna pessoal, a que sobrou depois das penhoras, para comprar filtros de casa pro bairro ao lado do rio. Eu disse que não. Ele me olhou ofendido e eu expliquei: filtro é curativo. Eu quero tratamento. Vamos financiar estação, pressão política, educação. Ele entendeu. E doeu em nós dois do mesmo jeito, porque reparar é mais lento do que culpar. Minha mãe me ligou uma vez. Diz que a solidão fazia ruído. Eu ouvi. Não sou santa. Mas escutei. Fiz uma lista de coisas que ela pode fazer com o nome que carregou. Cursos de transparência para esposas e maridos de executivos. Patrocínio sem vitrine para iniciativas de proteção de nascentes. Mediação com famílias desalojadas. Ela chorou. Eu desliguei sem prometer visita. Às vezes, a reparação possível é não mentir. No aniversário da minha avó, eu sentei no chão do instituto que leva o nome dela, Instituto Lígia Andrade, e li em voz alta a primeira turma de bolsistas. Tinha Jéssica, filha de pescador, que quer estudar hidrogeologia para entender por que o poço da casa dela endureceu, Mateus, do Complexo do Alemão, que desmonta eletrodoméstico desde os 9 anos e quer projetar barras de retenção de sedimento, Rita, indígena de um povo que reaprende a circular sem perder o centro, que quer construir protocolos próprios de consulta em obras públicas. Eu falei, eles riram, a gente comeu bolo com guardanapo de papel. Eu olhei pro teto e disse baixinho: vó, eu não cedi. Eu às vezes caminho sozinha até a praia da reserva, onde a cidade respira um pouco mais fácil. Sento perto do posto, olho para as ondas que vêm e voltam, e penso na festa. Eu penso se eu teria coragem de novo. Coragem não é uma coisa que fica, é uma escolha repetida. Eu lembro do gosto do espumante seguro no meu lábio, do olhar do meu pai quebrando, do corpo do meu irmão cedendo, e eu não romantizo. Eu só aceito.
E sigo. Se você chegou até aqui, respira comigo de novo. Se a água da sua vida turvou, não beba sozinha. Pede ajuda. Filma. Anota. Procura quem sabe lacrar a sua verdade. E se um dia te disserem que você é teimosa, agradece e continua. Teimosia é coragem com memória. Eu sou a Camila, tenho 27 anos. E ainda estou aprendendo a dizer família sem engolir aresta. A minha casa nova não tem lustre, mas tem planta que não morre. E tem uma mesa onde eu assino recibos que não são de compra, são de reparação. Se essa história fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like, comenta de onde você está assistindo e compartilha com alguém que precisa ler isso. Não é sobre mim. É sobre gente. É sobre rio. É sobre não ceder.